Nós estamos começando hoje uma série de palavras que tem como tema a grande família. Nós falamos no mês de abril e maio, antes de abril, gente, bem o quê? Março e abril, nós compartilhamos sobre família blindada, sobre a casa blindada. A partir de hoje nós vamos falar aos domingos sobre a grande família. Tá? E você deve lembrar de um seriado, de um programa de televisão, quando você fala da grande família. Mas nós vamos estar falando, gente, especificamente da igreja. Vamos falar sobre a igreja, sobre o que é essa igreja e qual é o papel de cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Só que nas terças-feiras, no culto da fé, nós estamos ministrando uma série de palavras com o tema O céu responde à sua voz. E Deus colocou no meu coração, na terça-feira passada, nessa última terça-feira, uma palavra que tem como tema a voz do homem tem poder no céu. Mais ou menos assim, que agora eu não consigo lembrar o tema. Mas a ideia de que a minha voz, a sua voz, tem poder no céu que chega a ser similar à voz de Deus. E aí eu tomei esse tema para mostrar que quando Elias se manifesta a Israel, ele se manifesta dizendo para Acabe que não ia chover segundo a palavra dele. Naquele momento, Elias não fala assim, Deus fala que não vai chover, ele fala assim, não vai chover segundo a minha palavra. Ele estava tão alinhado com aquilo que estava no coração de Deus, e quando você está alinhado com aquilo que está no coração de Deus, a sua voz pode ser a voz de Deus. Posso ouvir o seu amém? E em cima disso, sobre a importância de nós estarmos alinhados à voz de Deus, algo me chamou a atenção. O tema da minha palavra é amai-vos uns aos outros, a marca dos que pertencem a Deus. Só que um pouquinho antes de eu entrar no texto propriamente dito da minha palavra, eu quero fazer menção de um dos textos que eu usei na terça-feira para falar sobre o que Deus colocou no meu coração. Está lá em João, esse texto eu não dei para vocês. Está lá em João capítulo 15, a partir do versículo 9. E eu vou ler do versículo 9 ao versículo 14. João capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 14. Jesus falando para os seus discípulos. E eu quero que você preste muita atenção. Ele diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam aonde, gente? No meu amor. Versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Jesus está falando para os discípulos que eles tinham que observar este mandamento, de amar uns aos outros como ele tinha amado. E aí ele continua falando, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E o que Jesus tinha acabado de ordenar aos seus discípulos? Que eles amassem uns aos outros como ele os tinha amado. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Vida cristã tem a ver com relacionamento. Vida cristã não tem a ver com reuniões. Reuniões acontecem porque tem relacionamento. E reuniões, quando acontecem sem relacionamentos, elas são vazias e elas não ministram nada a ninguém. Agora, quando esse ajuntamento, ele acontece porque existe como pano de fundo relacionamentos, aí esse ajuntamento se reveste
de um maior significado. Lá em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 11, e eu quero fazer uma observação. João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele escreve para que nós pudéssemos conhecer a Jesus. João, quando ele escreve a carta de João, de 1 João, ele escreve para aqueles que conheceram a Jesus e nasceram de novo. Tanto que aqui, se você quer averiguar a sua vida e quer saber se você realmente nasceu de novo, leia a carta de 1 João e veja quais são as características daqueles que nasceram realmente de novo. E lá em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, a partir do versículo 11, verdade, tá? A partir do versículo 11, ele diz assim: eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, no entanto, vocês não creram em nosso testemunho. Não, gente. 1 João, agora já estou em 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Agora sim. Estou sentindo um boicote lá em cima. 1 João, capítulo 3, versículo 11. E esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Gente, deixa eu te falar uma coisa, querido. Isso aqui é a primícia da vida cristã. É a primícia da vida cristã. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Vamos lá, gente. Quem odeia o seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar o amor de Deus? Como pode estar nele o amor de Deus? Se alguém, 18, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Não basta dizer que ama. Nós temos que demonstrar este amor por ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. 23. E este é o mandamento, escuta isso, crente. E este é o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. É só isso que Deus quer, que nós como igreja observemos. Que amemos Jesus e que creiamos em Jesus e que amemos uns aos outros. Existe aqui algumas perguntas importantes. O que realmente prova que alguém pertence a Deus? É o quanto a pessoa conhece da Bíblia?
É o quanto ela ora? É o quanto ela frequenta a igreja? João responde de forma direta e sem rodeio: amai-vos uns aos outros. Essa não é uma sugestão, isso não é um conselho, é a essência do Evangelho. E talvez o maior problema do nosso tempo hoje. Talvez o maior problema do nosso tempo seja esse: temos discurso, mas pouco amor. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu encontro nesses textos. A primeira coisa é: o amor é a mensagem central do Evangelho. Isso quer dizer, querido, que quando ele fala assim, desde o princípio, ele está dizendo, desde o começo, Deus deixou claro. Lá em João 15, que eu li com vocês ainda há pouco, Jesus fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o Evangelho não é sobre performance, o Evangelho é sobre relacionamento. E é interessante, eu sei que algumas pessoas não gostam de, durante o culto, quando o ministro de louvor fala assim, pega a mão do seu irmão, olha para o seu irmão, diz que ele é uma bênção, fala isso com o seu irmão. Eu sei que tem pessoas que não gostam, que ficam constrangidas, mas deixa eu te falar, querido, nós temos que às vezes treinar você a sair do seu lugar. Porque nos dias de hoje, nós queremos ficar no nosso lugarzinho, que o outro que morra. Esse é um fato. Eu sei que a maioria de vocês conhece o Cauã de Olaria, sabe o que aconteceu com ele, sabe que ele esteve internado, nem sei se ele já saiu do hospital, saiu, né? Já teve alta. E eu fui visitá-lo na UTI. Eu e a Ana Maria não pôde entrar porque era só uma pessoa. E eu fui visitá-lo na UTI. Ir a uma UTI, para mim, é algo traumático. Vou explicar o porquê. Porque em 2017, eu acompanhei a minha mãe morrer, a minha irmã morrendo numa UTI. Eu vi desligarem os aparelhos que a sustentavam, eu e o filho dela, eu vi caindo todos os batimentos cardíacos dela, até tudo acabar. Eu estava ali, presente. Então, para mim, ir numa UTI, ver alguém no estado de UTI, com todas aquelas aparelhagens, com todas aquelas coisas, me traz um certo peso. Mas naquela hora, eu falei para a Ana Maria, eu não posso pensar em mim. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ir até ele. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. A essência do Evangelho é relacionamento. E relacionamentos nos levam a viver situações desconfortáveis. E nós precisamos entender isso. E nós hoje, nesses dias, nós não queremos relacionamentos que nos tragam problemas. Mas deixa eu te falar, relacionar-se é correr risco. Porque mais cedo, mais tarde, aquele com quem você se relaciona vai te frustrar. Aquele que se relaciona com você e que fala para você que você é o amor da vida dele, é o amor da vida dela, vai pisar na bola. Jesus disse: este é o meu mandamento, ame uns aos outros como eu os amei. Perceba uma coisa, ele não disse se vocês quiserem, ele não disse se for conveniente, ele disse amai-vos. Esse verbo está em imperativo, bom ter professor aqui, né? Amai-vos. O amor não é opcional aqui. O amor é para quem segue a Jesus. O amor, gente, é uma evidência, um amor pelo irmão, é uma evidência de que você nasceu de novo. Hoje nós vivemos um cristianismo individualista. Hoje nós vivemos um cristianismo seletivo. Hoje nós vivemos um cristianismo emocional.
mas o evangelho é relacional. Quem ama a Deus precisa amar pessoas. Posso ouvir o seu amém? Amém. Posso ouvir o seu amém? Amém? Quem ama a Deus precisa amar pessoas, porque você não pode dizer que ama a Deus e não amar pessoas. Você é uma evidência de que você nunca conheceu a Deus. Uma outra coisa importante, Caim. O amor ausente gera morte, gente. Lá em 1 João 3,12 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. A inveja do êxito do irmão fez Caim matá-lo. Caim não começou matando, gente. Ele começou se comparando, ele começou se frustrando e alimentando a inveja. Isso revela algo profundo. Ninguém começa no pecado visível, tudo começa no coração. E aí me faz lembrar de uma palavra de Jesus, falando sobre a questão do coração. Lá em Mateus 15, de 19 a 20, diz assim: pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam. Então, meu querido, tudo começa no coração. Caim viu a justiça do irmão e ao invés de se alegrar, ao invés de se alinhar, ele se revoltou e isso ainda acontece hoje. Observe como as pessoas aplaudem o seu êxito. Isso fala muito do estado do coração da pessoa. Muito. Quantas vezes nós nos incomodamos com o sucesso do outro? Cuidado com o espírito de Caim. O ódio não nasce no ato, ele nasce no coração. Lá em 1 João capítulo 3, de 14 a 15, nós lemos ainda há pouco, mas eu quero voltar ao texto, diz assim: se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. É muito forte isso aqui. E vocês sabem que nenhum assassino dentro de si tem a vida eterna. Quem odeia, ele fala que já é assassino. Aí nós temos várias maneiras de odiar a gente. O silêncio que rejeita, as palavras que ferem, a indiferença, tudo isso fala da falta de amor. Uma outra coisa que eu quero que eu também observo nesse texto, o mundo é natural do mundo, tá, crente? O mundo odeia, mas nós amamos. Eu quero que você verifique qual é o estado do seu coração. O mundo odeia, mas nós amamos. É interessante que em 1 João diz assim: não se surpreendam se o mundo os odiar. Faz parte do mundo. Isso é natural do mundo, mas não é natural de alguém que nasceu de novo, de alguém que segue a Jesus. O mundo funciona assim, e se você está nesse naipe, é hora de converter. O mundo funciona assim: ama quem corresponde, rejeita quem confronta. Mas nós vivemos de outro jeito. Eu prefiro alguém que me confronte
do que alguém que só me aplaude. Que para mim está todo tempo, ai, foi maravilhoso, e você é maravilhoso, e falsidade. Quando você está ouvindo de uma pessoa só 1001 elogios, mentira, corre desse. Eu prefiro alguém que chegue assim para mim, não gostei da sua atitude, não gostei do seu comportamento. A forma como você agiu me feriu. A forma como você falou não foi legal. Uma ênfase muito importante que nós precisamos perceber. Nós não amamos porque recebemos amor. Posso ouvir o seu amém? Que falta de força, gente. Nós não amamos porque recebemos amor. Nós amamos porque nós fomos transformados, gente. O mundo diz, eu amo se você merecer. O reino diz, eu amo porque fui amado. Lá em 1 João 4,19, ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, amar quem te ama é fácil. Difícil é amar aqueles que não te amam. Difícil é amar aquele que não corresponde. Difícil é amar aquele que te rejeita. Mas o Evangelho nos chama para algo mais profundo. Amar quem te ignora. Posso ouvir o amém? Amar quem te ignora, amar quem te fere, amar quem não corresponde. Uma outra coisa. O amor, o relógio não está a meu favor. O amor é a prova da vida espiritual. Lá em 1 João 3,14 diz assim, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Durma com barulho desse. Durma com barulho desse. E isso aqui, gente, é um diagnóstico espiritual. Se eu amo, eu passei da morte para a vida. Se eu não amo, eu continuo morto. É um diagnóstico espiritual. Jesus não está dizendo, João está dizendo, o amor é evidência da vida em Deus. Sem amor, pode ter religião, pode ter aparência, pode ter discurso, mas ainda não há vida plena. Onde não há amor, há morte espiritual e emocional. Examine-se. Como é que você trata as pessoas? Como você reage quando é ferido? Quando você se aproxima ou se afasta? Porque o amor revela quem você é. Eu não estou dizendo para você que as pessoas não vão ferir a gente. Eu não estou dizendo para você que as pessoas não vão te decepcionar. Mas o amor carrega em si um ingrediente muito importante, perdão. Uma outra coisa, ainda há pouco nós cantamos uma música que eu não consigo lembrar, mas que falava da cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Vocês cantaram isso ainda há pouco. E cantaram de uma maneira tão alegre. Eu olho para a cruz eu vou. O que mais? O seu sofrer participar. Vocês se comprometeram feio. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O teu sofrer participar, que coisa poética. Mas isso é vida. Sabe por quê, querido? Porque o padrão do amor é a cruz.
O padrão do amor é a cruz. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: sabemos o que é o amor. Escuta isso, crente. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por quem? Jesus morreu por Judas. E Jesus amou Judas até o fim. E não venha dizer, é Jesus. Isso foi Jesus, eu não sou Jesus. Mas você foi trazido para Deus em Jesus para ser semelhante a Ele. E Jesus, Ele não apenas explicou sobre amor, Ele demonstrou amor. O amor no reino tem custo. Custa o orgulho, custa o tempo e custa o conforto. Amar não é sentir, amar é decidir. Decidir permanecer, decidir cuidar, decidir perdoar, e decidir se entregar. Se não custa nada, talvez ainda não seja amor. O amor é ação e não discurso. 1 João 3,17. Olha o que diz aí, crente. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstraremos a verdade por meio de nossas ações. Então, o amor pede uma prática. João traz o amor como algo concreto. O amor não é postagem. O amor não é frase bonita. O amor não é intenção. O amor é ajudar, perceber, agir. O amor se manifesta quando você se move. E eu passei, tem uma cantora angolana que eu gosto muito. O nome dela é Nair Nani. E ela acabou de lançar mais uma música. E eu estava terminando minha pregação ontem, quando de repente entrou o negócio dela. Eu falei, gente, justamente a minha pregação eu tive que fazer uma edição, que não ficou tão legal, né? Que foi a edição à la Washington. Mas talvez vocês não vão entender tudo, porque ela é o português de Angola, o português de Portugal. Mas eu queria que o Gustavo soltasse a música, porque ela fala justamente sobre esse amor que é manifestação. É pouquinho, é menos de 1 minuto. Pode soltar, por favor. Vamos dançar essa música depois, tá? Quero a Aline dançando essa música. Não importa o que tu pregas, não importa o que tu dizes, se nem se vê nas tuas ações. Porque Deus não quer que amemos somente com palavras, mas com tudo que há em nós. Se alguém tem fome, dá-lhe de comer. Se alguém tem sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, dá-lhe o que vestir. Nem que estiver triste, lhe faça sorrir. Se alguém tem fome, dá-lhe de comer. Se alguém tem sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, dá-lhe o que vestir. Nem que estiver triste, lhe faça sorrir. Isso é amor, amor. Isso é. Ou seja, o amor, querido, precisa ser praticado e não apenas falado. Fique de pé. Quero orar por você, quero orar por nós.
Porque quando nós aprendemos que a lei principal, o mandamento principal de Deus para nós é crer em Jesus e amar uns aos outros. Eu queria que nós pudéssemos fechar os corredores aqui, dar sua mão para o seu irmão, tá? Não fica ninguém sozinho, se aproxima, tá? Vamos fechar os corredores que precisar. Eu quero que a gente ore nesse momento. É só para você notar como é difícil sair do lugar. Eu sei que tem alguém que está com uma criança no braço, não precisa sair, eu sou misericordioso. Porque eu não estaria agindo com amor nesse momento. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Nós estamos de mão dadas, lembrando que nós não estamos sozinhos. Que nós somos, Senhor, membros uns dos outros. Que o Senhor nos chamou para trilhar essa caminhada com o outro. O Senhor não nos chamou para trilharmos essa caminhada sozinhos. O Senhor não nos chamou para passarmos pelas nossas dores sozinhos. Mas o Senhor nos chamou, Pai, para sermos suporte uns pelos outros, para sermos apoio uns dos outros, para sermos fonte de encorajamento uns aos outros, para servir uns aos outros, para reconhecer que em muitos casos o meu irmão, a minha irmã é superior a mim, porque tem até mesmo uma experiência maior do que eu. Que nós não tenhamos dificuldades, Pai, de nos sujeitar uns aos outros. Que nós não tenhamos dificuldades, Senhor, de podermos viver um com o outro da maneira como o Senhor nos chama a viver. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, Jesus. E o Senhor nos amou se entregando. O Senhor nos amou sofrendo. O Senhor nos amou, Pai Santo, perdoando. O Senhor nos amou, nos aceitando. O Senhor nos amou, dando a sua vida para que nós tivéssemos vida. Vida para repartir com o outro. Vida para abençoar o outro. Vida para despejar no outro a falta de vida que alguns têm. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor está nos chamando para sair da nossa interioridade, que muitas vezes é o nosso esconderijo, para vir para fora e se encontrar com o outro. E eu quero rogar a Ti, ó Deus, age assim, age assim. Age assim, e que a nossa unidade, Senhor, possa manifestar a Tua glória. A Tua palavra diz, ó Pai, que quando nós fôssemos um, o mundo Te conheceria. Então eu quero rogar a Ti, nos aperfeiçoa em amor, nos faça um, Senhor, porque esse é o Teu desejo. Já que você está com a mão dada com o seu irmão, dá um abraço nele, um abraço nela, fala assim: Deus te abençoe. A bênção que está em mim eu reparto com você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Fala pro seu irmão aí, vai. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, minha irmã. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, porque ela nos desafia todos os dias. Nos desafia, Senhor, a ser quem o Senhor nos chamou a ser em Cristo Jesus. E eu quero rogar a Ti, ó Deus, que essa tua palavra possa nos desafiar durante toda esta semana. Que ela possa ser transformada em ações, em atitudes, porque ela possa ser usada, Senhor, para ser transformada em suprimento para outros. Senhor, nós rogamos a Ti, torna a Tua palavra verdade em nós, e que o Senhor possa continuar sendo exaltado e engrandecido, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito seja com todos nós. Que o Senhor continue dando ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, Pai. Continua, Senhor, nos escondendo do homem mau, nos tornando invisíveis aos olhos do inimigo. E porque nós temos semeado diante do Senhor, que o Senhor nos abençoe com uma colheita. Eu não ouvi não, gente, com uma colheita. Que assim seja, Deus os abençoe.